Antes de começar a ler o livro, eu vou fazer de novo uma observação que eu sempre faço nas palestras, que é o seguinte: a gente estuda a história da igreja para amar cada vez mais a igreja, tá? A gente não estuda a crise da igreja para meter o pau nas pessoas, para ficar julgando as pessoas, para ficar criticando papas e a gente estuda a igreja para amar cada vez mais a instituição que Cristo fundou, né? As críticas, elas podem vir com o tempo, com o estudo que vocês forem fazer, mas não antes. A gente não pode nem ficar apavorado com a crise, nem ficar criticando todo mundo, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, né? Por mais que nos chamem de radicais, no sentido pejorativo, né? Nós devemos manter sempre muita calma, muito respeito e, sobretudo, entender que há vários níveis de envolvimento dos católicos na crise. E alguns estão envolvidos nisso de uma forma quase que inconsciente, outros menos, né? E outra coisa, é preciso entender a vastidão da crise, os argumentos da crise, para a gente entender também que os argumentos dos inimigos da igreja, que hoje estão dentro da igreja, eles são muito sedutores. As pessoas caem nesse argumento porque são seduzidas por várias coisas, mas as pessoas elas não fazem as coisas más porque elas acham que as coisas são más, elas acham que as coisas são boas. Todo mundo, ninguém faz uma coisa má por simplesmente ser má. Não, elas têm certeza que as coisas são boas. Então a gente precisa também entender essa dimensão dos erros e das pessoas que estão em erro, né? Então vamos lá, o primeiro capítulo do livro tem exatamente o título A Crise da Igreja, né? E ele vai partir de uma pergunta, né? E vai desenvolver vários temas nesse primeiro capítulo, até o segundo capítulo, que é a fé, né? Então, a primeira pergunta que ele faz é a primeira pergunta que a gente deve se fazer mesmo, né? Então, há hoje uma crise na igreja? Então, todo mundo falando de crise, será que há mesmo? Né? Então ele começa assim: seria preciso cobrir os olhos para não ver que a Igreja Católica sofre uma grave crise. Esperava-se, nos anos 1960, na época do Concílio Vaticano II, uma nova primavera para a Igreja, mas o que aconteceu foi o contrário. Milhares de padres abandonaram seu sacerdócio, milhares de religiosos e de religiosas retornaram à vida secular. Na Europa e na América do Norte, as vocações se tornaram raras e não se pode nem mesmo mais computar o número de seminários, conventos e casas religiosas que tiveram de fechar. Muitas paróquias permanecem sem padre e as congregações religiosas devem abandonar escolas, hospitais e asilos para idosos. Aqui uma citação do Papa Paulo VI, né? Abre aspas: por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Fecha aspas. O Papa fez essa locução, né? No dia 29 de julho de 1972, e ele diz aí, veja, em 1972, só para vocês terem uma noção, né, era 10 anos depois do início do Concílio Vaticano II,
e 3 anos depois da implantação da missa nova e da proibição, entre aspas, da missa antiga. Ela nunca foi proibida de fato, mas passou-se a impressão de que ela estava proibida. Né? Aqui, a primeira frase, né, seria preciso cobrir os olhos para não ver a crise da igreja. Essa frase é muito mais verdadeira hoje, né, do que quando o padre escreveu esse livro, que foi nos anos 90. Então, nós estávamos ainda sob o papado de João Paulo II, depois viria Bento XVI, e a crise, digamos assim, ela estava mais camuflada nesses dois, camuflada para quem não queria ver, né? nesses dois reinados. Mas agora nós temos a vantagem, né, de ver então toda essa crise de uma forma muito mais clara, e mais do que isso, para que direção ela está indo. Agora ficou muito mais claro. Embora já tivesse indicações antes de que a direção seria essa, né?